Acho que uma das coisas mais lesivas numa relação é quando o outro faz pouco caso dos nossos sentimentos. Lesiva pela seguinte questão, porque muitas vezes a gente começa a ficar na dúvida: será que eu exagerei? Será que eu não exagerei? Será que eu podia sentir isso? Será que eu não poderia sentir isso? Eu tenho certeza que muitas vezes esse fantasma assombra você. E é sobre isso o Nós da Questão Responde de hoje. Vamos junto! E para ajudar a gente a entender essa questão, que muitas vezes pode ser um problema seu, em alguns momentos já foi meu, é preciso que a gente tome alguma coisa como referência. Então escuta esse e-mail que um seguidor me enviou. Marcos, minha namorada vive elogiando atores, músicos, etc., famosos, e fala na minha cara que são bonitos, gostosos. Infelizmente, hoje ela extrapolou e me disse que tem uma tara por um certo ator americano. Eu conversei com ela e disse que aquilo era uma falta de respeito comigo e que eu não gostava desse comportamento. Ela me disse que eu sou ciumento e que era besteira e exagero da minha parte, e argumentou que eu teria razão se fosse um vizinho ou alguém próximo, mas não com uma pessoa que é inacessível, mas que mesmo assim ela ia parar de fazer isso. Infelizmente, ela deixou bem claro que estava me fazendo um favor ao parar de elogiar. Será que eu exagerei ou é falta de respeito mesmo? Eu não disse que a gente vive coisas quando o sentimento da gente não é acolhido, que põe a cabeça da gente em xeque. Será que eu tô certo? Será que eu exagerei? Será que era? Será que não era? Para, bebê! Para, porque é preciso a gente ter muito cuidado para não deixar o outro enlouquecer a gente. E para começar respondendo a essa pessoa e a você que está me assistindo, do ponto de vista psicológico, não existe uma régua universal que defina o que é ou não respeito ou desrespeito dentro de uma relação. De fato, essa régua não existe. E a régua não existe porque o que define o que é respeito ou desrespeito, possível, impossível, permitido ou não permitido numa relação, é o acordo que o casal faz e a subjetividade de cada um. Por isso a régua não é universal. Por isso, inclusive, que há algumas situações que para alguns casais é uma traição e para outros não. Porque nem a traição tem uma régua universal. Somos seres subjetivos, né? A gente não pode... a regra é essa e siga todo mundo. Não é assim, né? Então, neste caso especificamente, e em muitos que você que está me assistindo pode estar passando, o que está em questão nem é o elogio à figura pública em si, mas é o impacto que esse elogio provoca em você e a forma como este impacto é acolhido ou não pela pessoa que está com você. É sobre isso que a gente precisa conversar. Porque veja bem, você expressou de forma clara e madura o seu sentimento, o que foi algo muito positivo. Não foi de forma esbravejando, histérica, não. Você foi muito maduro, disse, olha, isso eu me sinto desrespeitado. E aí o que é que a sua parceira fez? Ela invalidou o seu sentimento. Eu insisto, a gente não precisa concordar com o sentimento do outro, mas eu não posso invalidar o sentimento do outro. E ela fez isso dizendo que era besteira, ciúme, exagero, que não tinha porquê. Bom, pode isso tudo ser realidade para ela, mas não quer dizer que seja para você. E isso é um ponto crítico em qualquer relação. Quando uma pessoa me comunica um limite dela, quer esse limite faça sentido para mim ou não, quer eu concorde ou não com este limite, eu preciso considerar se eu amo esta pessoa, se eu respeito essa pessoa,
se eu gosto desta pessoa, ainda que isso para mim seja uma bobagem, eu preciso considerar. Eu não posso invalidar. Eu vou lhe dar um exemplo extremo de invalidação e que na vida adulta da minha paciente teve muito peso sobre ela, porque ela era invalidada na infância. A mãe dela, que não queria ter trabalho, que foi uma péssima mãe, que cuidou dela porque era o jeito de cuidar, quando a filha dizia assim: mamãe, eu estou com muita dor de ouvido. A mãe dizia: não, você não está. Porque quando a filha sente uma dor, a mãe sente também. O meu ouvido não está doendo, então o seu também não está. Isso provocava uma grande confusão na paciente quando criança, porque ela dizia: mas eu estou sentindo, mas minha mãe disse que ela não está, então eu não estou, mas eu estou. Você entende o quanto isso é perturbador psicologicamente? E isso perturbou a paciente mais adiante, tanto que veio parar em mim, mas isso, eu estou falando de uma criança, mas tem o mesmo efeito no adulto, embora a gente consiga se defender melhor. Eu não posso, eu não devo invalidar o sentimento do outro, quer seja porque eu não quero lidar com aquilo, como no caso da paciente, a mãe não queria lidar com a dor de ouvido da filha, dane-se você com sua dor de ouvido, mas a perturbação do outro precisa ser ouvida por mim. E foi o que a sua parceira não fez, ela não lhe ouviu. E a fala dela, eu vou parar porque você quer, estou lhe fazendo um favor, só mostra o quanto ela de fato não reconhece o peso e o valor emocional que isso tem para você. E o pior, que essa concessão não é fruto de uma mudança verdadeira, mas de uma coisa absolutamente superficial e não de uma construção mútua na relação. Esse é o grande dano da relação. É porque vocês não construíram um acordo conjuntamente. Porque ela podia, de fato, ter acolhido e ter dito: fulano, eu não acho isso importante, mas eu compreendo que seja importante para você. Então, na medida em que eu compreendo, eu vou considerar isso. Não. Então, essa construção mútua não teve. E aí, o que é que isso faz? Isso esvazia a relação. A relação fica oca no sentido afetivo, porque não tem substância, não tem alma composta por um acordo mútuo. E aí, ao não ter essa alma do acordo mútuo, isso lhe dá a sensação de ser sensível demais, de ser inadequado, e isso vai corroendo a sua autoestima, a sua autoimagem, e não se engane, a relação também. Então ponha uma coisa na cabeça: em relacionamentos saudáveis, a gente não está preocupado com quem tem razão. A questão nunca é quem tem razão. A questão é sempre como é que eu lido com aquilo que machuca o outro. E eu preciso pensar a esse respeito. Óbvio que eu não estou falando aqui, porque senão vai ter gente nos comentários dizendo: ah, mas imagina, a pessoa é louca, alucinada de ciúme, eu não posso olhar para o lado e eu tenho que considerar isso. Não é disso que eu estou falando. Mas ainda neste caso, você dá para considerar. Dá para você dizer: fulano, eu compreendo que você seja essa pessoa tão possessiva, mas você também vai precisar entender que você está passando do limite. E a gente precisa chegar aqui no meio do caminho, porque não dá, né? Assim não é possível. Mas eu não posso simplesmente olhar para o outro e dizer: você é um louco, é um desequilibrado, ainda que o outro seja um louco e um desequilibrado. Porque eu preciso, honestamente, trazer uma reflexão aqui que é a seguinte: tudo agora as pessoas taxam e rotulam as outras com alguma psicopatologia. É narcisista, é psicopata, é borderline. Para, bebê! Para e começa a se perguntar a dinâmica dessa relação como é. Isso é o que é importante de ser questionado. E aí, seja nessa parte muito exagerada que eu disse, de alguém muito obcecado de ciúme, ou seja em outras questões mais razoáveis, como a que esse rapaz coloca,
Se esses comportamentos forem um padrão que se repetem no relacionamento, aí cabe a você uma reflexão. Em que medida os meus sentimentos e a minha individualidade estão sendo levados a sério, considerados e acolhidos neste vínculo que eu estabeleci com esta pessoa? E mais, o quanto você se sente suficientemente seguro para ser quem você de fato é nesta relação, com todas as suas fragilidades, sensibilidades e limites. Porque se não for assim, para que diabos serve esta relação? Se você não puder ser você de fato, e se nesse ser você, vocês não conseguirem construir soluções conjuntas e que façam sentido para ambos, o que diabo vocês estão fazendo juntos, pelo amor do bom Deus? E penso que essas reflexões que eu deixo aqui são uma boa porta de entrada para que cada um que esteja assistindo esse vídeo comece a refletir com alguma maturidade e honestidade sobre a relação que tem vivido. Qual é a qualidade do meu vínculo? Qual é a qualidade do vínculo deste outro comigo? Em que medida eu posso ser eu? Em que medida eu tenho que fingir, mentir, enganar, trapacear ou, sobretudo, me esconder? Então, para você que me escreveu e para você que está me ouvindo, muitas vezes não é o simples, porque disse que era gostoso, ou porque curtiu aquela foto, ou porque fez, nada disso. Mas é o não considerar o impacto que isso tem sobre você. Quem diz que lhe ama considera os impactos emocionais que provoca sobre você? Considera? Pense nisso. Tchau, até a próxima!